Moisés, ele recebeu a ligação que ele foi entubado agora, às 5 da manhã, e nós vamos estar orando para que Deus entre lá e faça o seu melhor, né? Irmão Júnior, vem cá fazer essa oração, já para nós dar início, e vamos fazer um clamor aqui pelo menino Arthur, né? Glória a Deus. A paz do Senhor, igreja, amém? Vamos orar então. Querido Deus, nós te louvamos, Senhor, por mais esta manhã, Pai. Te damos graças, Senhor, porque temos mais essa oportunidade, Deus, de estarmos na Tua presença, Senhor. Pai, nós te pedimos, Senhor, que o Senhor fale conosco, Senhor, através desta lição, através desse momento que nós vamos ter de aprendizado, Pai. E eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor vai lá, Senhor, naquela UTI, Senhor. Nós estamos aqui, Pai, cada vez mais, Senhor, com esta fé, Senhor. Estamos pedindo, clamando ao Senhor, que o Senhor vá, Senhor, e coloque as Tuas mãos, Senhor, porque o médico pode dizer não, o médico pode dar grandes diagnósticos, mas o Senhor é o médico dos médicos, o Senhor é o Deus poderoso, que dá vida, que cura, que salva, que liberta, e nós te pedimos, Senhor, nesta manhã, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, que o Senhor vá e faça um milagre na vida daquela criança, Senhor, para que possamos, Senhor, testemunhar também, Papai querido, do Teu mover. Pai, nós te pedimos também, Senhor, do pai do irmão Júnior, Senhor, do pastor Júnior, que o Senhor vá de encontro também, Senhor, com aquela vida, Pai, toque, restaure aquela saúde, Senhor, em nome de Jesus, Pai, e que muitos, Senhor, que se encontram acamados, Pai, nesta manhã, que o Senhor vá de encontro, Papai querido, fazendo, Pai, a Tua vontade plena e soberana, em nome de Jesus, é o que eu te louvo e te agradeço. Amém. Podem tomar vosso assento. Irmão Ademar cantando um hino da harpa. Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. 437 é o louvor que nós vamos estar adorando o Senhor. Glória a Deus. Assim que despenatizou a minha alma privador, o dom celeste, o Pai mandou pra dar louvor a meu Deus Jesus, o testemunha do meu Senhor, e sempre dele vou falar. Amém, você
aproveitar o gancho aqui, irmão. Vamos estar daqui a pouco, estamos na Praça da Figueira. Às vezes a gente faz um convite assim e resolve alguém. Às vezes vai assim, 1, 2, 3, parece lá na praça. Então, daqui a pouco estaremos às 11 horas, o nosso horário estarmos ali. E vamos estar até as 3 horas da tarde na Praça da Figueira. E convidamos os irmãos para participar conosco ali no culto. A equipe de evangelismo, Soldadinho de Cristo, vão estar ali presentes hoje na Praça da Figueira. Deus abençoe e obrigado pela oportunidade. Glória a Deus. Está conosco nesta manhã nosso irmão pastor Celso Godoy, dá o prazer e vai ministrar aula para nós nesta manhã. O pastor Celso está ministrando no Congresso dos Jovens aqui e já foi aproveitado, né? Vamos aproveitar bastante ele aqui para ministrar a aula nesta manhã. Muito obrigado, que Deus lhe use. As irmãs, eu senti falta delas aqui de manhã, que as irmãs sempre estão aqui. Eu imaginei que ia ter alguma coisa, porque sempre uma faltar é normal. Amém. Glória a Deus. Vamos se pôr de pé, meus irmãos. Pastor Lucier também está conosco nesta manhã. Deus abençoe, obrigado pela presença. Quero chamar aqui os professores nesta manhã, que vão ministrar. Para chegar até aqui na frente, nós vamos estar orando. Glória a Deus. As irmãs do círculo de oração que não estão na confraternização, então por isso elas não estão presentes nesta manhã. Glória a Deus. Pastor Luciano vem fazer essa oração pelos nossos professores e já pelo... Meus irmãos, a paz do Senhor. Cumprimento o pastor Cristian, os abençoe da igreja, os professores que estão aqui, que vão ministrar, que Deus os use graciosamente. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te bendizer, te exaltar, te adorar e te pedir que o teu Espírito venha conduzir os teus filhos e que todas as demandas, as necessidades dos alunos, das suas respectivas faixas etárias sejam atendidas e que o teu Espírito, Senhor, haja e use-os graciosamente para a tua glória e para o teu louvor. Dá-nos uma manhã poderosa na tua presença, nos confronta, nos conforta, nos consola pela tua palavra. Que não saiamos daqui, Senhor, da mesma forma que entramos, mas que possamos sair daqui, Senhor, tomados de uma consciência profunda e aguda, Senhor, de que podemos ser melhores, porque tudo aquilo que precisamos está disponível dentro do teu reino. Nós oramos a ti, certos de que o Senhor assim o fará para a sua própria glória. Amém e amém. Irmão, pode tomar assento enquanto as classes saem para as suas salas. Nós vamos cantar o nosso corinho. Na escola dominical, vamos todos para aprender de Cristo que morreu para nos salvar da perdição. Oh, que gozo e felicidade na classe sempre sentimos. Eu irei e tu, eu sim, vou também, pois vamos todos aprender. Amém? Pastor Celso Godoy, com toda a liberdade. Meus irmãos, paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Gente, eu não estou conseguindo enxergar vocês lá no fundo. Vocês estão muito longe. Caso queiram chegar mais perto aqui, tá? Fiquem à vontade. Dá a impressão que eu vou cobrar um escanteio, sabe? Fico aqui na... Vocês estão lá no fundão, lá. Se quiserem chegar mais pertinho, pessoal, fiquem inteiramente à vontade. A aula é uma linguagem informal, por assim dizer, né? Não é um culto em si, onde a gente, de repente, é um pouquinho mais jocoso na questão da aplicabilidade daquilo que a missão requer. Prazer estar com os amados mais uma vez. Pastor Cristian, Deus abençoe o senhor, toda a diretoria da escola que está aí, o Claudésio e o Gessé.
Deus abençoe. Claudêncio, né? Eu ia falar Claudelino. É o outro, né? Tá certo. É um prazer estar aqui com Lucier Bigode Freitas, meu querido amigo. Deus abençoe o pastor Lucier. Muito bem, a 8ª lição, a temática que o pastor Josué Gonçalves tem tratado nesse período é sobre os ataques contra a Igreja de Cristo. Não é contra as denominações, tá? Não é contra as corporações religiosas ou não, mas é contra a Igreja de Cristo, tá certo? E fala das sutilezas de Satanás nesses dias que antecedem a volta de Cristo, lembrando que esses ataques, segundo a Escritura, a cada dia eles vão aumentando de grau, vão aumentando de estratégia, vão aumentando principalmente na questão da sutileza. Paulo chega a dizer na primeira carta a Timóteo, capítulo 4, verso 1, Paulo dá um alerta forte para o seu discípulo, o seu talmidim, né, Timóteo, dizendo que, olha só, expressamente o Espírito diz, começa lá no texto de 1 Timóteo 4,1, ele usa o termo expressamente. Você usar o termo expressamente numa carta ou numa afirmativa, é você dizer que com urgência. E quando você dá um aviso com urgência, é que o fato já está acontecendo. O fato já está em processo aqui para você, por assim dizer, abrir o olho com relação ao fato que está sendo ali anunciado. Aí ele diz lá 1 Timóteo 4,1, estou falando do ano 64 depois de Cristo. Eu estou falando de coisa de quase 2000 anos atrás. Então a percepção, entre aspas, a intuição, a revelação, o sentimento que o apóstolo tinha, quase finalizando a sua carreira, observe que falta uma carta para o Paulo escrever, ele ser decapitado, por assim dizer, né? Preso em Roma, na via Ostia, ser executado. Então Paulo vai dizer expressamente, o Espírito diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. Você pega a expressão apostatarão alguns da fé, você vai ter que aplicar esse sentimento ao seio da igreja. O mundo não tem do que se apostatar, o mundo não tem do que se desviar, os clubes não têm do que se desviar, as corporações humanas, empresariais, filantrópicas não têm do que se desviar. Então o ato, por assim dizer, apostático, o movimento, digamos, imperceptível, invisível da apostasia, ele é um movimento de dentro para fora, gente. Ele é um movimento que tem o seu nascedouro, por incrível que pareça, num ambiente que tem fé. Porque se apostatar, deixar os rudimentos da fé, outrora, no passado, abraçados. Então Paulo vai dizer, olha, nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. Aí vem a pergunta, por que se apostatarão da fé? Ora, porque darão ouvido a espírito enganador e darão ouvido à doutrina de demônios. Olha que coisa pesada, olha que coisa forte. Então significa dizer que um dos ataques mais sutis que Satanás elabora, fomenta contra a igreja, é a ação de espírito enganador no seio dela, no meio dela. E a gente nunca vai ver um demônio, por exemplo, a gente nunca vai ver um demônio, seja a forma que ele assuma ou não, subindo num púlpito e pregando. É claro que não. A ideia não é, abriram uma igreja satânica aí, The First Church of Satan, a primeira igreja de Satanás abriram ali, cuidado que ali está pregando apostasia. Não é dessa forma, porque é fácil detectar, é fácil ver. Você vê a força do movimento satanista, por exemplo, anos 60, a força do movimento satanista começou, digamos assim, lá em Nova York. Existe um bairro no centro comercial de Nova York, que é a ilha de Manhattan. Ali tem um bairro chamado, olha que interessante o nome do bairro, Kitchen's Hell. Kitchen's Hell. O que é Kitchen's Hell? Cozinha do inferno. E nos anos 60, o dito papa do satanismo, que era um sujeito chamado Anton LaVey,
Ele fundou a primeira igreja satânica da América. Assim, fundou as Claras. E o nome da igreja era The First Church of Satan, primeira igreja de Satanás. Uma das frases que ele mais usava é: Deus está morto, portanto não há esperança para os cristãos. Foi feito os 10 mandamentos satânicos. Entre os 10 mandamentos satânicos, o camarada tinha que cometer necrofilia. Você sabe o que é necrofilia? Pelo menos uma vez na vida você ter contato sexual com o defunto e comer a carne dele. Um dos mandamentos satânicos. Existe a igreja satânica na Avenida Paulista. Só que está escrito lá, está a placa lá. Se você entra lá, você sabe que é uma igreja satânica. As paredes estão pretas, tá? Nas paredes tem um tetragrama. Os seus sacerdotes estão vestidos de preto, de capuz preto, por exemplo, seus pastores. Então, dessa maneira é fácil identificar Satanás agindo. Então, dessa maneira, deixa rolar. Deixa eu dizer esse termo aqui. Deixa acontecer, não tem problema, entre aspas. O problema é a sutileza. Entendeu? O problema é que a forma sorrateira que ele entra, que ele penetra. O problema é a forma sorrateira que ele usa e influencia este ou aquele homem, esta ou aquela mulher, que chega aqui de terno e gravata, né? Chega com a baita de uma pentecostal debaixo do braço, entendeu? Chega com a sua malinha de playback, e chega, só que não está em nome do Senhor. O que se aplica ao meio são ervas daninhas, distorção da Bíblia, abstração da palavra, pragmatismo doutrinário, super enfatização da centralidade no homem, coisas dessa maneira que vai ser a sutileza que devagarinho, Satanás acaba penetrando no seio da igreja. E por que isso acontece? O texto bíblico vai dizer o seguinte: se por acaso a gente semear e dormir, Satanás vem e semeia também, tá? Satanás vem e semeia. E a igreja, me parece que ela cresceu de uma maneira, e pelo texto bíblico, me parece que a igreja sempre crescerá, sempre se desenvolverá, ela sendo conhecida como trigal de Deus, mas me parece que nunca vai faltar joio no nosso meio. É interessante. Eu sei que esse cara aqui é um joio, eu vou arrancá-lo. A Bíblia até nos proíbe disso. A Bíblia diz que não é para você mexer com esse joio, porque parece que a raiz dele é tão encralacada, é tão conectada com o trigo, que você arranca joio, o trigo vai junto. Então isso daí é obra por ceifeiros e assim por diante. Tá, mas enquanto isso, o que a gente faz? A palavra de Deus, espada do Espírito, Bíblia como ela é, exegese correta, hermenêutica adequada, a clareza da palavra. Hoje parece que a gente tem auditórios, Brasil afora, que são seletivos. Em que sentido seletivos? Tem coisa que você prega que eles aceitam, tem coisa que você prega, é radicalismo do irmão. Isso é muito pesado, isso não é para hoje, isso aqui não serve. Nos anos 90 saiu um artigo de uma figura gospel midiática dizendo o seguinte: se Jonathan Edwards pregasse aquele sermão lá do século XVIII, pecadores na mão de um Deus irado, ele teria que sair algemado da igreja, ele teria que ser preso, porque aquele sermão é muito pesado, não serve para hoje. Então hoje vivemos num período de igreja que você tem que pregar algo que gere agradabilidade aos ouvidos de quem te escuta, porque você precisa fidelizar a presença do cristão ali. E o nome disso que Paulo falou é comichão no ouvido. O nome disso que Paulo falou é velha caduca. O nome disso que Paulo falou é, entre aspas, discussão de genealogia. O nome disso que Paulo falou é coisas que apenas vão agradar os ouvidos do camarada. E a palavra não pode falar só aos ouvidos, a palavra tem que falar ao coração. E Paulo chegava a dizer o seguinte em certos momentos: olha, eu não deixei de falar para vocês todo o conselho de Deus. O que é todo o conselho de Deus? É dizer, a globalidade da Bíblia. A Bíblia tem mais aspectos negativos do que positivos, sabia? A Bíblia diz mais não do que sim.
A Bíblia mais cobra os seus deveres do que ele atribui direitos. Só que hoje parece que está uma época seletiva, isso aqui eu quero, isso aqui eu não quero. Pastor, se tu pregar isso aqui, tu vai ser tirado, tu vai ser arrancado. Gente, esse é o grande erro da igreja. E creia quem crer, é uma das táticas finais do diabo. Porque se o diabo aparece de capa preta, dente de vampiro, de chifre, mitologicamente falando, todo mundo vai fugir dele. Não é interessante para ele aparecer dessa maneira. Não é interessante para o diabo. Exemplo, já observou que parece que não há mais manifestações de libertação diabólica em movimentos de culto? Já percebeu isso? Você pega anos 90, todo culto caía 2, caía 3. Não, que nessa época que a igreja ora mais. Nesta época a igreja está mais poderosa, então o diabo nem se atreve a estar em nosso meio. Me engana que eu não gosto. Nesta época a estratégia é outra. Ele não tem mais a estratégia, digamos assim, o culto foi assim, se manifesta expulsando e vai embora. A estratégia não é mais essa não, gente. Tá? Parece que a estratégia voltou a ser como aquela época de Jó. Olha que coisa interessante. A estratégia, vou dizer de novo, a estratégia voltou a ser como na época de Jó. Está lá no primeiro capítulo, no dia em que os filhos de Deus, no dia em que os filhos de Deus foi se apresentar diante do Senhor, veio Gan-Rachatã no meio deles. O interessante é que os filhos de Deus estavam subindo à presença de Deus e nenhum filho viu. Nenhum filho falou nada. Algum filho ali, é uma alusão a anjos, evidentemente. Olha, você é diabo, cai fora. Aqui é o que, cara? Nenhum filho viu. Quem viu foi Deus. E ali não foi o diabo, Gan-Rachatã, começando a falar com o Eterno. O Eterno que olhou para ele e disse: está vindo aonde? E Deus sabia de onde ele estava vindo. Aí ele diz duas coisas: estou vindo de passear, estou vindo de rodear. Ele passeia e rodeia, tá certo? Aí Deus sabia quem é que ele estava passeando e rodeando. Por isso que Deus já falou em seguida: você observou meu servo Jó, você está rodeando dele, Porque naquele momento era o único homem que Deus dava testemunho. Naquela atualidade, naquele momento ali, era o único ser humano que Deus dava testemunho. E o diabo não gosta de pessoas que Deus dá testemunho. Porque aos homens, às mulheres que Deus dá testemunho, bota em xeque a ação do diabo. Ação do quê? De rodear e passear. E Deus disse, observou meu servo Jó, Eu vou dizer o que ele é. Ele é íntegro, ele é correto e ele me teme. E nesse ato de passear e rodear a terra, o diabo respondeu: bom, porventura serve a Jó a Deus de balde? Ou seja, dessa maneira que ele serve, até eu sirvo. Tu cercastes de bens, a sebe dele só cresce, o Senhor o abençoou, então ficou fácil para ele te servir. Ou seja, o diabo vai se apresentar ao Senhor dizendo que está fácil para que Jó o sirva. Ou seja, devagarinho o diabo quis minar a fé de Jó. E é isso que ele faz hoje. Ele devagarinho quer minar a nossa fé. E conforme diz a lição, há uma sutileza do enfraquecimento da identidade pentecostal. Há uma sutileza do enfraquecimento da identidade pentecostal. Tá certo? E devagarinho, me parece que devagarinho a chama está se arrefecendo, gente? A chama está se arrefecendo. Nós precisamos de liturgias específicas, me parece, às vezes, para ver se o povo se alegra. Nós precisamos estar usando de artifícios, às vezes, para ver se o povo, digamos assim, faça renascer a sua identidade pentecostal. E devagarinho, vai se esvaindo a flâmula que nós tínhamos de Atos 2 para cá.
apesar, a gente tem que ser honesto em admitir, essa igreja do século XXI, ela é muito diferente da do século XIX, da do século XVIII. Aqueles homens daquela qualidade de Wesley, é exagero, desculpe, tá? De um Henrique Varley, por exemplo, de um Moody, de um Spurgeon, de um Whitefield, de um Finney, tá? Me parece que essas peças, elas foram saindo, elas foram se apagando, e me parece, tomara que não surgiram peças de reposição. Aí puxa na tua memória recente, um culto de 20 anos atrás, um culto de 30 anos atrás. Ah, mas é saudosismo, é saudosismo. Não estou dizendo de saudosismo. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, se eu fosse viver de saudosismo, eu tenho que parar de pregar a Bíblia, porque a Bíblia que eu prego é acontecimentos de 2000 anos atrás. E quando eu vou para o Antigo Testamento, a Bíblia que eu prego é coisa de 4000 anos atrás. Então não é saudosismo, é lembrança do que éramos, a nostalgia do que somos e a desesperança em saber o que nós não seremos. Dá para virar o quadro? Está aqui uma lição. Está aqui uma lição. Agora eu fico admirado vou dar só um exemplo aqui. Os grandes movimentos pentecostais do século XVIII, por exemplo, aconteceram na Inglaterra. Uma igreja lá da Inglaterra ficou, digamos, notória e famosa. A igreja se chamava New Tabernacle. New Tabernacle. Quem que é Novo Tabernáculo, no caso? Quem que era o pastor dessa igreja? Um jovem chamado Charles Haddon Spurgeon. Esse jovem que à época do apogeu, digamos assim, da grande força do New Tabernacle, ele tinha 23 anos de idade. Ele era o pregador mais famoso do mundo da época, famoso que eu digo conhecido. Ele pregava de manhã, de tarde e à noite. De manhã 9.000 pessoas, à tarde 9.000 pessoas e à noite 9.000 pessoas. Os jornais e tabloides de Londres ficavam à porta do New Tabernacle. Por quê? Porque ao final da pregação do Spurgeon, eles queriam a cópia do sermão para publicar nos jornais. E os que não viam ali em loco, liam nos jornais após a publicação das suas mensagens. Agora, o que era interessante, esse movimento dito movimento pentecostal da Inglaterra, sob a égide de Spurgeon, ele ficou caracterizado por uma coisa: de manhã o culto era 2 horas de pregação, à tarde o culto era 2 horas de pregação, e à noite o culto era 2 horas de pregação. Ou seja, esse movimento se sustentou. Era caloroso, era fervoroso, era cheio, concorrido, mas todo mundo envolto, sabe do quê? Da Escritura. Todo mundo envolto da palavra. A primeira pregação pentecostal que nós temos, conhecimento, segundo a Bíblia, Atos 2, foi uma exegese de Joel capítulo 2. E Pedro termina a exegese de Joel, foram poucas palavras, só simplificando o que estava na Bíblia. Ele simplesmente termina a palavra, basicamente dizendo: se arrependam. E é um grupo grande que se arrepende. A igreja tem um salto quantitativo de quase 120 para quase 3.120 na primeira pregação. 3.000 se dobram a Jesus pelo poder e a força da palavra e a evidência do que estava sendo pregado. Observe, eu vou falar do sul do Brasil, onde eu moro há quase 50 anos. Os cultos de maior resistência de presença de pessoas são 2.
Vamos ser honestos? É a escola dominical e o culto de doutrina é onde o povo menos aflui. Por quê? De maneira imperceptível e sutil, há uma resistência das trevas para que o povo não tenha acesso à única veia de reavivamento e de rejuvenescimento e de reacendimento da chama pentecostal, a exposição da palavra. A gente pode fazer a programação que for, a liturgia que for, o malabarismo que for, se não tiver uma centralidade na Escritura, nós não conseguiremos voltar a esse reacendimento da chama pentecostal. E eu não estou falando do Cedro, estou falando da igreja do Brasil e do mundo. Ele parece que é clichê da minha parte, né? Clichê. Se tornou clichê porque parece que é tão repetido isso aqui, mas me parece que muitas denominações não querem. Avivamento só vem pela palavra. Reacendimento da chama, do que era Atos 2, por exemplo, a ideia da igreja. Falamos tanto da igreja primitiva, né? A igreja primitiva nos moldes de Atos 2, desculpe, digamos, tirar um incentivo, né? Mas a igreja primitiva de Atos 2 só durou 35 anos. Foi um movimento curtinho, 35 anos, foi do ano 35 até o ano 70, aí Deus quis ampliar, e Deus ampliou isso daí, aí fugiram para várias cercanias do Império Romano, pequenos nichos cristãos. Agora é interessante que depois do ano 70, que eles tiveram que fugir de Jerusalém, pela destruição sob a espada de Tito, onde se fundou-se núcleos cristãos, você observa o seguinte, que a história vai dizer que os cristãos se reuniam naquela época para tentar reacender aquela chama novamente da unidade, por exemplo. Eles não se reuniam para cantar, gente. Eles não se reuniam tão somente para entregar suas ofertas. Se bem que cantar, louvar é fundamental, ofertar é fundamental, mas eles se reuniam em torno, sabe do quê? Da Escritura. Se reuniu em torno da palavra, e foi ali pelo ano 65, 70, que começou a surgir as escritas dos evangelhos. Eles estudavam isso. Surgiam as escritas das epístolas, eles estudavam isso. Então não tem como fugir à regra da forma com que a igreja ela começa debaixo de uma chama, ela mantém essa chama, não tem como fugir à regra de o que sustenta isto é a exposição da palavra de Deus. E através dessa exposição é que vem os milagres, né? As curas, o crescimento. Eu fico pensando naquele quartel-general de Jesus, que era a cidade de Cafarnaum. Ali se tornou o quartel-general das incursões de Jesus, Cafarnaum. Jesus morava na casa do Pedro. Em 2019 eu tive em Israel, conheci a casa do Pedro. A história vai dizer o seguinte: quando Jesus chega em Cafarnaum, eram duas maiores cidades que tinha ali à margem do Mar da Galileia. Tinha 2 mil habitantes apenas. 2 mil habitantes naquela época, era uma cidade grande. E Jesus chega à casa de Pedro em Cafarnaum e tem a sogra do Pedro doente. Ele cura a velha vai embora para Betsaida e Jesus fica morando no quarto dela. E a partir dali, quando Jesus está em Cafarnaum, o povão fica sabendo que Jesus está lá. Aí todo mundo corre lá para a casa do Pedro. Todo mundo corre lá, milagre, querendo milagre. Aí você pega Marcos 2, o povo aflui para lá e Jesus, diz a Bíblia, lhes anunciava a palavra. Então Jesus nunca perdeu o tempo, por assim dizer, apenas em espetáculo de milagres. A prioridade de Jesus era anunciar a palavra. Só para dar um exemplo, sabe qual é o evangelho que menos milagres aconteceram e são registrados? Sabe qual é? Vou dizer para vocês, o Evangelho de João. O Evangelho de João só tem 8 milagres, apenas 8 milagres. Por que tem tão pouco milagre no Evangelho de João? Porque o Evangelho de João foi o evangelho escrito à igreja.
tá? O Evangelho de João é o Evangelho que Jesus não precisa, digamos assim, provar nada, tá? É o Evangelho que ele escreve a íntimos, é o Evangelho que ele escreve, digamos assim, João escreve a quem já conhecia Jesus como Deus. Está aqui a minha égide. Mateus é diferente, escreve aos judeus, tem que provar que ele é o Messias, aí tem bastante milagre. Lucas é diferente, tem que provar que ele é homem perfeito, escreve para os gregos. Marcos é diferente, tem que provar que ele é o servo, vai lá para os romanos. Mas quando chega o Evangelho escrito à igreja, ou seja, a nós, os íntimos, quem já conhece, a prioridade não é anunciar milagres, a prioridade é anunciar que ele é Deus, fazendo ou não fazendo milagres. Então hoje, a maior urgência da igreja brasileira, a maior urgência da igreja nacional, se quiser a combater a sutileza do enfraquecimento da identidade pentecostal, é a gente voltar à palavra, voltar à escritura, porque sem palavra, sem escritura, a nossa identidade parece que vai se perder com o tempo. Tem uma pequena história bíblica, eu já entro na lição, tá, gente? Mas eu estou na lição. Tem uma pequena história bíblica em Josué capítulo 1. Vocês já viram falar daquele personagem chamado Adoni-Bezeque? Está lá em Josué capítulo 1. Ele morava na região de Bezeque, esse Adoni-Bezeque. E o Adoni-Bezeque, ele tinha uma especialidade. Qual era a especialidade? Todo exército que ele vencia, ele pegava o príncipe desse exército, o comandante desse exército. Sabe o que ele fazia? Ele mandava cortar o polegar da mão direita, da mão esquerda, e do pé direito e do pé esquerdo. Ele arrancava os polegares. A palavra Adoni, Senhor. A palavra Bezeque, raios. Senhor dos raios, ou seja, o luminoso, o portador de luz. Uma alusão a Satanás, uma alusão ao filho da alva de Isaías 14:12, o termo hebraico Eilel ben Shakar, o filho da alva, alusão a Lúcifer, alusão a Satanás, o Adoni-Bezeque. Na tipologia, ele é uma figura do diabo. E se é uma figura do diabo, a intenção do diabo hoje, o que é? Arrancar os polegares. E você sabe muito bem que a tua identidade está nos seus polegares. Todo ser humano tem uma impressão digital. Eu estou fazendo aqui uma tipologia bem pobre da coisa, tá? Todo ser humano tem uma identidade. E se você perde o seu polegar, você perde a sua identidade. Então me parece que a intenção de Adoni-Bezeque, ou atual ou vigente, também é arrancar os polegares da igreja. E se você perde polegares, vamos dizer, no âmbito espiritual, você não tem condição mais de lutar, de guerrear, você não segura mais espada, né? Ou seja, perdeu o polegar, perde a Bíblia, perdeu o polegar, perde a Escritura. E queira ou não, nos anos 70 tinha uma chacota que eles faziam com os cristãos, sabia? Sabe qual era a chacota que tinha aqui no Brasil nos anos 70? Sabe como que chamava os cristãos? Lá vai os Bíblia. Chamava a gente de Bíblia. Olha os Bíblia. Por quê? O sujeitinho está na rua, cristão, Bíblia embaixo do braço. Está lá no comércio, cristão, Bíblia embaixo. Os Bíblia. Dizia isso em termos de chacota. Gente, agora vamos falar a verdade aqui. O que a gente, como cristão pentecostal, o que a gente é sem Bíblia? Sem Escritura? Meu Deus, tudo que a gente crê, toda a nossa fé está baseada nesse livro aqui, na Bíblia, na palavra. Eu não tenho nada contra a Bíblia no celular, no tablet, seja o que for, não tenho nada contra. Mas quando se tem uma Bíblia física, é um testemunho até para quem nos enxerga, quem nos vê. Um cristão, ele carrega a Bíblia. Eu tenho Bíblia no celular, mas eu não abro mão de Bíblia física. Não é dogma da minha parte, pelo amor de Deus. A nossa Bíblia física, em papel, em palavra, que seja, em casa, no comércio, no carro. Porque
não tem o que fazer com relação à nossa identidade pentecostal se a gente não tiver base naquilo que está escrito, naquilo que foi dito. Gente, começou assim e vai terminar assim. A maior luta sutil de Satanás é arrancar literalmente a centralidade das Escrituras nos nossos movimentos ditos cristãos. O dia que a igreja deixar de ser bibliocêntrica, ela deixa de ser cristocêntrica. Tirou a Bíblia, Jesus vai junto, tá? Tirou a Bíblia, Deus vai junto. Tirou a Bíblia, o Espírito vai junto. E a igreja só vai se tornar um clube de clichês, chavões e palavras que levante teu astral. É lamentável. Desculpe, eu falei Josué, mas é Juízes, tá? Obrigado. Ele mesmo fala que quando arrancaram o dedo do lugar dos príncipes, o que aconteceu com eles? Os príncipes perderam a habilidade, ficavam debaixo desse dedo bem ligado. Comendo o resto. Como você é maldoso, né? Me fez lembrar de algo aqui. Será que nós temos príncipes hoje sem polegar, comendo debaixo da mesa o resto que cai da mesa de Adoni-Bezeque? O que são os príncipes de hoje? Eu não vou dizer, tá? Deixa eu falar. A leitura bíblica em classe, ela se encontra em Atos 2, do verso 1 até o verso 4. Temos uma outra leitura que é o Tratado Pentecostal Bíblico, da 1 de Coríntios, capítulo 12, verso 7 até o 11, tá certo? Vamos fazer essa leitura, amados? Eu estou na lição, mas necessariamente eu não fico lendo o texto, tá? Mas nós estamos tratando do assunto, tá bom? Primeiro verso, Atos 2, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. 2, queridos, alguém leia. De repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. 3. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. 4. E todos foram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. O 7 do 12, queridos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. 8. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. 9. E a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. 10. E a outro, a operação de maravilhas, e a outra, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação das línguas. 11. Mas um só é o mesmo Espírito, opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Nós somos chamados de pentecostais, e eu vou dizer aqui com muito cuidado, exatamente esse ponto aqui. Eu me lembro que há coisa de 2 semanas atrás, tratando desse tema lá em Araranguá, em sala de aula, gerou-se uma pequena controvérsia. E eu quero aqui que vocês entendam o que eu vou dizer. Nós não podemos confundir o que aconteceu dentro do cenáculo e o que estava acontecendo em Jerusalém. O que estava acontecendo em Jerusalém era uma festa conhecida como Pentecostes. Era uma festa conhecida como festa das colheitas.
Era uma festa conhecida como festa das primícias. De Dan, extremo norte de Israel, a Beersheba, extremo sul de Israel, os agricultores saíam de suas localidades com a primeira colheita, iam até Jerusalém, iam até o templo e entregava às mãos da classe sacerdotal a primeira colheita das suas safras. O nome disso era Pentecostes. Ok? Coincidentemente, de maneira concomitante, dentro do cenáculo, estava acontecendo uma reunião de quase 120 pessoas que estavam baseados numa promessa de Lucas 24 e 49, onde o Cristo ressurreto lhes disse: eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Aí Jesus está subindo ao Monte das Oliveiras, e a última palavra do Cristo visível foi Atos 1:8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Tá? E vocês me serão por testemunhas. Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Ele sai do Monte das Oliveiras, entra no Vale do Cedron e sobe a Jerusalém e entram na cidade e vão direto a esse cenáculo. E de maneira concomitante, dezenas, milhares de pessoas estavam vindo para que participasse de uma festa de colheita chamada Pentecostes. Me entendam, por favor. O Pentecostes era em Jerusalém. A descida do Espírito Santo era no cenáculo. Então, de maneira alegórica, de maneira simbólica, já que os dois acontecimentos ocorreram juntos, se institucionou-se a chamar nós do quê? De pentecostais. Mas lá no cenáculo não havia uma entrega de grãos, de colheitas e assim por diante. Havia um povo que estava orando, aguardando aquela promessa que o Cristo ressurreto havia lhes feito. E institucionou-se que nós, ao longo dos séculos, fôssemos chamados de pentecostais, porque de maneira concomitante o Espírito Santo veio justamente nessa festa judaica chamada Pentecostes. Aí alguém me disse: pastor, então quer dizer que nós não somos pentecostais em festa de colheita como foi lá em Jerusalém? Não. Mas de maneira concomitante os dois acontecimentos ocorreram, digamos, no mesmo momento, na mesma data, na mesma época. Porque não está escrito na Bíblia em lugar nenhum. Entendam, por favor, não está escrito na Bíblia em lugar nenhum: vocês são pentecostais. Não está escrito na Bíblia em lugar nenhum Jesus dizendo: a partir de hoje, com a presença do meu Espírito, vocês se tornaram pentecostais. Nós somos pentecostais no sentido que o acontecimento da descida do Paráclito aconteceu no mesmo momento em que a festa do Pentecostes, ali fora do cenáculo, era processada. É errado chamar a gente de pentecostal? De maneira nenhuma. Se tornou, vamos colocar entre aspas, um apelido do nosso movimento, um apelido das nossas crenças, um apelido de um fato que ocorre de maneira concomitante à descida do Espírito Santo para ficar entre nós, e ainda bem que Ele ainda está entre nós. Tá, gente? Ele está entre nós ou não? Amém. Está entre nós? Amém. Aí perder a identidade é outro assunto daí, tá? Diga, querido.
na época dos 490 anos, que Deus deixou o povo sem profeta, sem nada para falar, quando veio João Batista, quando veio o começo, aí acontece que muitas pessoas esperavam em Jerusalém a redenção, o Cristo, o Salvador, muitos esperavam. Muitos seguiam a Jesus até para ouvir o ensino, mas não compreendiam. Muitos queriam o ensino para ver o que estava acontecendo. Mas quando Jesus fez milagres, e depois Jesus chamou os discípulos, passou aqueles anos tudo, e quando Jesus disse, não posso ficar em Jerusalém até que seja descido alto, então muitas pessoas não conheceram. É o caso de muitas pessoas hoje, gente evangeliza, conhece a palavra, não, eu já li a Bíblia, mas não vem à reunião do Pentecostes, não vem à adoração do Espírito. Quando a mulher samaritana falou, não, onde é que vão adorar então? Jesus disse, não é nem em Jerusalém nem nada, mas adorar a Deus em Espírito e verdade. O que aconteceu é passar esses anos, quem recebeu lá, quem foi chamado, foi os primeiros cristãos. Depois que aconteceu, outras viram adiante, talvez alguns conseguiram até nos 30, 40 anos depois, alguns conseguiram pela igreja se reunir já. E aconteceu o Pentecostes. Hoje nós vemos que há 30 anos atrás, quando eu conheci o Evangelho 30 anos atrás, mas olha, a igreja era fervorosa, pentecostal. Mas hoje não vê alguém com lenço chorando nas lágrimas, recolhendo as lágrimas. Hoje é uma dureza, é um comportamento parado. Frio. Parou mais. A igreja, de regra geral, gente, infelizmente ela está mais pragmática, tá? A igreja está mais pragmática. A igreja está muito seletiva, calculista. A igreja não tem mais aquele espírito, digamos, de criança. A igreja se adultizou muito rápida. Ela está muito seletiva, tá? E o interessante é que a Bíblia diz que isso aqui não cessou, não terminou, não, isso aqui, gente. Com relação a Pentecostes, a batismo que houve no cenáculo, está lá no texto de Atos 2, a promessa diz respeito a vós, ela diz respeito aos vossos filhos e diz respeito a todos quantos o Senhor vosso Deus chamar. Então é para hoje. A questão não é o Pentecostes que mudou, não é a chama que se apagou, a questão não é o Espírito que perdeu a ineficácia, alguém pode dizer. A questão não é ele, a questão sou eu, tá? A questão é vocês, a questão é nós, a questão é os seres humanos. E quando o tempo vai passando, me parece, a questão parece que a fé se arrefece. E tudo que é o entorno da fé, se a fé se arrefece, evidentemente que se empalidece aquilo que deveria ser o resultado da fé. Por fé, eles entraram no cenáculo. Por fé, eles oraram. E houve uma aprovação dessa fé desses discípulos. Eles ficaram orando, segundo o cálculo entre Pentecostes e Pessach, a Páscoa, eles oraram 10 dias. Será que não deu vontade de desistir no segundo dia, no terceiro, no quarto dia? Tanto é que não houve um aviso prévio, calma, está descendo, né? Não, de repente veio do céu, foi de repente que veio. E interessante que ao cumprir-se o dia de Pentecostes, ao cumprir-se, ou seja, quando a festa lá fora estava acontecendo, aqui dentro, por exemplo, não tinha festa ainda não, só tinha clamor. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Aí o texto diz, de repente, veio do céu, apareceu como um som. Aparece primeiramente como um som, veemente, impetuoso, tá? Encheu toda a casa onde eles estavam. O que encheu? O som. Glória! Né? O som encheu daí. Aleluia! Aí de repente foram vistas, eles viram de fato, como se flâmulas, línguas, né? Flâmulas, como que de fogo, que iam pousando sobre eles. Eles viram literalmente flâmulas descendo, como que de fogo sobre cada um deles. Aí depois que essas flâmulas aconteceu, a Bíblia diz assim,
todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar, aí sim, aí eles começaram a falar em outras línguas. Interessante que as línguas do Pentecostes foram xenolalia. Falaram xenolalia. O que é xenolalia? Quem escutava entendia o que eles falavam. Quem falava não entendia o que dizia. Aí quando descem essas línguas sobre eles, eles saem dali, a primeira coisa que estão tudo bêbado, tudo embriagado. Não, é 9 horas da manhã. É 9 horas da manhã, eles não estão embriagados. Mas isso foi o que disse o profeta Joel, Pedro dizendo. Sabe por quê? São todos galileus. O que? Eles falam aramaico. Pessoal da Galileia, ou seja, lá do mar da Galileia, a 80 quilômetros de Jerusalém, como que eles estão falando na língua em que nós somos nascidos? Ou seja, o povo do Pentecostes, da festa, entendia o que eles falavam, mas quem falava não entendia. Então, quando eles entenderam falar na língua deles, e diz a Bíblia, estão falando na língua deles as grandezas de Deus, eles estão dando glória a Deus em medo, estão dando glória a Deus em árabe, eles estão dando glória a Deus em latim, a língua do Ponto, a língua da Frígia, latim, e o povo ficou admirado por isso. Aí quando há essa sobrenaturalidade no acontecimento, a conversão se torna fácil. Se a gente quer ver massa de conversão, nós temos que evocar a sobrenaturalidade em nosso meio, para que saibam os que entram ali que Deus verdadeiramente está entre nós. Sempre funcionou dessa forma, sempre foi dessa maneira. E eu espero que volte a ser efusivamente desse jeito, novamente. O texto de Coríntios 12 fala das manifestações do Espírito Santo. Eu quero lembrar-lhes que há um grande tratado de Coríntios 12 sobre as manifestações. Há um grande tratado de 1 Coríntios 14 sobre as manifestações. E há um grande tratado sobre o amor de Deus em Coríntios 13. Viu que coisa interessante? Tem dom de um lado, dom do outro. E o que está no meio? O amor. Não existe exercício dos dons sem amor, gente. Profetize em amor, revele em amor, ore para a cura em amor. Aí Paulo vai dizer, eu posso ter tudo, posso falar língua de anjo, língua de homem, se não tiver amor, não vale absolutamente nada. Então é interessante que a maior manifestação da igreja não é o dom de línguas, a maior manifestação da igreja é o fruto do amor. Porque do amor é a alavanca para que os dons apareçam. E Deus opera na igreja à medida do amor. Que hora que termina? 10h10. Em 10 minutos eu dou a lição. Desculpe, eu não entrei na lição, tá, gente? Eu estou aqui 1 hora falando, mas eu não estou na lição. Mas eu vou entrar na lição. Amém? Amém. Vocês querem ficar até meio-dia? Fica só vocês, tá? 10h10 eu termino. Mas caso queiram ficar, não sei. Pentecostes bíblicos. O Antigo Testamento, amados, ele mostra a ação do Espírito Santo em diferentes momentos e sobre a vida de diferentes pessoas. Eu chamo isso aqui, pessoal, de cenários pentecostais. Tem vários cenários pentecostais no Antigo Testamento. Existe um cenário pentecostal na criação. O Espírito do Senhor, o que ele fazia na face das águas? Ele pairava. Interessante, você pega a palavra pairar na língua hebraica, é como se você estivesse falando de uma ave que procurasse um ninho para si. Ele está pairando, é como se fosse, repetindo, uma ave que procurasse um ninho para si. Aí você pega a criação, face das águas, aí você pega Atos 2,
Lá na face das águas não tinha um ninho para si. Em Atos 2 já encontrou uma casa para si, ou seja, veio habitar dentro da igreja, veio morar dentro de você. Então existe um cenário pentecostal no Antigo Testamento. Aí você pega o Novo Testamento, são realizações pentecostais, por assim dizer. Existem vários cenários pentecostais, por exemplo, lembra quando Deus tirou das porções espirituais de Moisés e espalhou para aqueles ajudadores? E no meio dos ajudadores tinha dois sujeitos, o Eldade e Medade, estão lembrados? E Josué chegou, ô Moisés, todo mundo parou ali de se alegrar, e Eldade e Medade ainda está no arraial, estão lá profetizando, estão lá se alegrando. Aí o Moisés, tens tu ciúmes por mim? Aí Moisés expressa um desejo. Qual é o desejo que Moisés expressa? Olha, oxalá que o Senhor desce do seu espírito a todos os homens e todos fossem profetas. E isso se cumpriu na nossa atualidade. O Espírito Santo está disponível a todos os homens e todos, evidentemente, podem profetizar debaixo dessa presença do Espírito Santo. Então, os cenários, digamos, pentecostais do Antigo Testamento, de maneira paulatina, de maneira bíblica, de maneira tipológica, eles se cumprem na nossa atualidade. E isso é muito interessante. Agora, no Novo Testamento, observe que o Espírito Santo do Antigo Testamento, ele era dado de maneira muito seletiva. Existia uma tríade no Antigo Testamento que Deus, geralmente através deles que o Espírito se manifestava, uma tríade. Quem era? O sacerdote, o profeta e o rei. Tinha profetas que falavam cheios do Espírito, ou impelidos pelo Espírito. Reis, a mesma coisa, alguns sacerdotes, evidentemente. Agora, no Novo Testamento, então, digamos, Antigo Testamento dado por medida, dado de maneira seletiva, aleatória, esporádica. Os juízes, por exemplo, alguns deles, reis, alguns deles, profetas, eles também. Agora, no Novo Testamento, houve uma promessa de derramamento, de abundância, de efusão. E me parece interessante que no Antigo Testamento, quando o Espírito Santo era seletivo, as manifestações eram muito específicas, poderosas, e me parece que agora, sendo derramado, há uma escassez. Parece que facilitou na nossa época, um derramamento, uma efusão maior, mas há uma escassez de fato, de realidade desse acontecimento, gente. É preocupante, é triste isso, né? E não sei se vocês perceberam, parece que na atualidade, quem não é batizado com o Espírito Santo, por exemplo, parece que não tem interesse em buscar isso, né? Parece que não quer, sei lá, se tem vergonha, sei lá, não dá para entender isso. Eu me lembro lá na minha fase de adolescente, né? A gente fazia disputa com os outros adolescentes para ver quem seria batizado primeiro, né? Eu quero ser batizado, eu quero. Campanhas, vigílias, né? Mas vigília de oração, não culto na madrugada, né? Não é verdade? Culto na madrugada, é verdade. Vigília de se ajoelhar meia-noite e se levantar só às 6 horas da manhã. Participei de dezenas de vigílias assim, gente. Chegava ali, tinha que se levantar de dor no joelho, dor no corpo, e ficava ali e tal. E era aquele barulhão, oração, 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 oração. O batismo era a coisa mais fácil. 30, 20, 50, noite e tal. O pessoal ia só para ver, eu só saio daqui da vigília quando eu estiver falando línguas estranhas e tal. E esse interesse parece-me, Brasil afora, parece que o povo perdeu esse interesse de ser batizado, né? É lamentável. Não eram todos batizados pelo Espírito Santo, não eram todos? Não, claro que não. Né? Era quem tivesse sede. Geralmente assim. A água é derramada sobre o sedento. Há uma promessa em Isaías: e derramarei água sobre o sedento. Quando você está sedento, com vontade de beber água, você chega na torneira, por gentileza, pelo amor de Deus, você poderia me dar um pouquinho d'água? E se não der, também não tem problema.
Acho que sedento não pede água assim, né, gente? Me dá água aqui, senão eu morro. Me dá água aqui que eu estou morrendo. É diferente. O tópico 2, o distintivo da pentecostal da nossa igreja, atualidade dos dons espirituais. Eu não preciso perguntar, eu creio que os irmãos creem nos dons espirituais para hoje, nessa atualidade, tá? Aqui vem uma preocupação interessante. O Agostinho de Hipona era um gênio, tá? Agostinho de Hipona, que viveu do ano 354 até 430, ele era um gênio. Ele é considerado o maior teólogo da Igreja Católica Apostólica Romana. Ele escreveu um grande best-seller, um livro maravilhoso chamado Confissões de Agostinho. O livro é maravilhoso, é tremendo. Só que o Agostinho, infelizmente, ele foi o pai do cessacionismo. O que é cessacionismo? É a grande égide doutrinária da Igreja Católica Apostólica Romana. O cessacionismo é o seguinte: milagres, manifestações, poder de Deus só foi até o final da era apostólica. E quando que termina a era apostólica? Quando João morre, ano 100. Então o cessacionismo, que é uma doutrina adotada pelo catolicismo até hoje, ela é oriunda da mente, infelizmente, do Agostinho, que era um gênio, tá? Então, infelizmente, me parece que uma das grandes sutilezas do nosso inimigo é, de maneira imperceptível, parece-me que implantar o cessacionismo em nosso meio. Hoje tem culto, dependendo do local que você está, se você falar língua estranha, o povo fica admirando. Meu Deus, o que é isso? E estou falando de igreja Assembleia de Deus, gente, que é a grande, digamos, desculpe o termo, a grande franquia pentecostal do Brasil. Se assustam. Um culto igual nós tivemos ontem, meu, que escândalo, né? Ah, meu Deus, o irmão profetizou, irmão, Deus, não pode. Me parece que são cessacionistas sem admitir. Gente, porque se não tiver manifestação, presença de Deus a gente tem sempre, não é verdade? Deus está presente, mas nós queremos o quê? Manifestações. Tem muita diferença entre Deus estar presente e Deus estar manifesto. Nós queremos que Deus se manifeste, que Ele cure, que Ele fale, que Ele revele, que Ele use pessoas, que Ele se transborde através de nós. Então nós não cremos na doutrina cessacionista, ou seja, os dons são para hoje sim. Diz respeito a vocês, diz respeito aos seus filhos e todos quantos o Senhor vosso Deus chamar, conforme disse Atos. Ok? Tópico 13, mantendo a chama pentecostal acesa, temos que lutar pelo exercício dos dons. Eu vou ler a conclusão, são 10:10, eu já termino a minha fala. Nessa lição vimos que o movimento pentecostal possui sólida fundamentação bíblica. Vimos também que, como um movimento do Espírito, o pentecostalismo está inserido dentro de certo contexto histórico, e isto o fez consciente de sua missão. Contudo, após um século de seu advento, o movimento passou a dar sinais de esfriamento, infelizmente. Não há dúvida de que o enfraquecimento doutrinário, que eu já falei bastante, e até mesmo desvios teológicos que negam a manifestação dos dons espirituais, está na genese desse processo. Por que está se esfriando? Por que está se arrefecendo, gente? Enfraquecimento doutrinário e desvios teológicos, tá? Então, se a gente fortalecer a nossa doutrina e colocar nos trilhos a questão teológica da igreja, eu tenho certeza que a chama voltará a se acender de maneira poderosa. Aleluia. Amém, meus amados? Deus abençoe. Claudete. Pai do Senhor, meus irmãos, obrigado, pastor Celso. É uma missão maravilhosa, né? Faltava assim tempo bastante, umas 2 horas mesmo, né? Para quem dera, né? A igreja atendesse isso, né?
para nós aprender sair daqui bem instruído. Mas foi maravilhoso, né? O pastor estava falando ali a respeito, né, que essa época da igreja, parece que não acontece mais um milagre, mais, né, aquelas manifestações, e me veio à mente, né, aquela profecia que Jesus falou, né, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, né? Nós estamos vivendo num período terrível que a humanidade está passando. A multiplicação do pecado é grande. E talvez por essa consequência, às vezes os irmãos que estão um pouco fracos na fé, né, passam a se esfriar daquele desejo de se batizar, né, daquele desejo de estar na oração, daquele desejo de ler a Bíblia, né, não só na igreja, mas de ter o seu tempo reservado em casa, né, de desejar ter um altar em sua casa, né? Quem dera todos os crentes aqui de Camboriú, né? Talvez já pensou se todos tivessem esse desejo de ter um altar dedicado a Deus em sua casa, porque às vezes a gente pensa que o nosso altar é só aqui na igreja, né? Mas nós temos que ter o nosso altar em casa, como os servos de Deus tinham. Amém? Queremos agradecer a todos os professores, né, que vieram dar a lição. Queremos agradecer ao pastor Celso Godoy, pastor Lucier também, que sua presença. Não sei se você quer falar alguma coisa da Itecam, tem algum aviso? Aproveita agora antes de do relatório. Meus irmãos, pegando um gancho aqui da fala do pastor Celso, a gente tentou fazer aqui algumas modificações para atender a necessidade do campo. Nós estamos abrindo uma turma, um médio em teologia, no sábado pela manhã. Então agora a gente vai entender que só não estuda quem não quer, né? Os professores são professores e pastores, pessoas que a gente pode confiar e ouvir sem nenhuma preocupação, porque não trarão nenhum tipo de engano a nós, mas nos ministrarão a boa palavra de Deus. A gente é muito criterioso em quem convida para dar aula, né? Então, aqueles que desejarem fazer um médio em teologia, a duração de 2 anos, podem nos procurar, né? Nosso telefone é bem fácil de achar, e a gente vai começar dia 3 de setembro, ali na sede, na mesma sala que a gente usa para o bacharelado livre, na segunda e na quarta. Se você também deseja fazer um bacharelado, você pode continuar fazendo. E contra todo o pessimismo de que não daria certo, nós estamos com a data já agendada para o culto de formatura da primeira turma de adolescentes do campo. 24 adolescentes estão se formando em um básico em teologia com 1 ano consecutivo de aulas, estudando 12 disciplinas distintas. Por quê? Porque isso os ajudará, isso irá prepará-los não mais para a universidade, é para o 2º grau mesmo. O 2º grau já está permeado de veneno. Nós tivemos o seminário da escola dominical agora e da escola teológica. Para mim foi um eletivo, um alívio, né? Eu passo a semana toda, 4 dias na faculdade. Irmãos, a gente recebe veneno lá, você não tem ideia. É muito veneno. Existem projetos extremamente articulados do campo acadêmico, intelectual e político para, de fato, afetar, calar, silenciar a igreja, né? E a única forma de revolução legítima é aquela em que nós temos um encontro com a palavra, e essa palavra ela vai gerar em nós vida, despertamento, ousadia, comprometimento. Ontem à noite eu estava na sede de Joinville, ministrando no Siligatim, 1000 jovens, e eu ministrei lá quase 1 hora, palavra, e uma coisa que me chamou a atenção, irmãos, aquilo me marcou. Eu não vi nenhum adolescente mexendo no celular naquele tempo todo. E houve uma glória naquele lugar, 14 adolescentes que foram para o culto convidados aceitaram Jesus em lágrimas. Por quê? Porque quem faz isso é o poder da palavra. Aleluia! Então venha estudar conosco, certo? Eu amo orar, eu oro, eu estudo, e se a gente dosar as coisas, orar, estudar e orar, daqui a pouco ninguém te segura, porque essa geração precisa de vozes legítimas que sejam um eco da voz de Deus, que falem com Deus, que andem com Deus e que conheçam a Deus, tá certo? E não tem um processo mágico. Eu queria ir dormir
e usando o tamanho da minha cabeça, enchê-la de sabedoria e de conhecimento. Mas não tem um processo mágico. Não existe nenhum travesseiro ungido para mim deitar e acordar sabendo. Tem que ler, virar as páginas, tá bom? Então nós lhes aguardamos ali. Nos procure, faça a sua inscrição. Obrigado por todo o apoio, né? Nós fizemos essa pequena mudança para uma adaptação, mas nós pretendemos retomar daqui a pouco o núcleo aqui, em outros lugares. Inclusive já estamos em processo de abertura de um núcleo no Jardim Primavera, né? Pastor Paulo. Os irmãos estão entendendo que nós precisamos preparar os nossos jovens. Sabe por quê? Jovens adolescentes? Porque do contrário, eles serão afeiçoados e serão encantados por esse canto de sereia da teologia TikTok, da teologia das redes sociais, quando indivíduos se autoproclamam conhecedores e não tem formação acadêmica, bíblica, teológica nenhuma, mas são doces no falar. Então vamos investir aqui para que os nossos filhos não precisem ir a outras fontes. Vamos cavar fontes aqui, porque se a gente cavar, vai dar água fresca. Amém? Obrigado, pastor. Obrigado, Adésia. Gaudêncio. Obrigado, pastor. Você, está aí o convite, né? Os irmãos. Queremos agradecer também ao nosso visitante, né? Que é o irmão Hélio, irmã Giana, onde que se encontra? Irmão Hélio, obrigado pela visita, tá? Que Deus possa abençoar. Vamos ouvir o nosso relatório então pelas crianças? Irmã Adriana, pode chegar aqui, por favor. Saúde a todos com a paz do Senhor. Vamos ouvir as nossas crianças?